aqui também. Bom, nós estamos falando do artigo 74 do Código de Processo Penal, que fala da competência pela natureza da infração. Então, nós falamos da competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 74 e nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, que compete julgar o Tribunal do Júri os crimes dolosos, tentados ou consumados contra a vida e os crimes conexos com os crimes contra a vida, né? E aí depois nós falamos também, falamos de vários exemplos, né, que a própria Constituição pode delimitar essas infrações pela sua natureza, ou também dispositivos de natureza infraconstitucional, por exemplo, lei de organização judiciária, pode estabelecer esta competência pela natureza da infração. Por exemplo, nós temos a Lei 9.099, que disciplina a competência absoluta em razão da matéria, a natureza da infração, que é o crime de menor potencial ofensivo. Então, um dos exemplos que nós colocamos também é essa competência que se estabelece pela natureza da infração. Então, em virtude disso, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura do parágrafo 1º do artigo 74 e parágrafo 2º, que eu vou explicar esses dispositivos. Por gentileza, quem pode fazer a leitura? Parágrafo 1º do artigo 74. Pois não. Tá? Então, essa é a competência do Tribunal do Júri, né? Além de ser competência constitucional, é competência também estabelecida pelo dispositivo de natureza infraconstitucional. Está aí no parágrafo 1º do artigo 74, o que eu acabei de falar para vocês. Acrescentando que, pela conexão e a continência, né? O Tribunal do Júri também, pela conexão, poderá julgar um crime que não é crime contra a vida, desde que praticado conexo com um crime doloso contra a vida. Aí a competência é do Tribunal do Júri, tá? Pela conexão, que é o artigo 76, inciso 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal, certo? Então vamos fazer a leitura do parágrafo 2º do artigo 74 do Código de Processo Penal, por gentileza. Vamos lá? Parágrafo 2º do artigo 74. Certo? Então vamos lá, vamos explicar esse dispositivo. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nós temos duas fases. É diferente da fase, por exemplo, dos crimes do juiz singular, que é o crime de furto, o crime de roubo, o crime de homicídio culposo. É uma fase só. É o processo de conhecimento e a sentença, condenando ou absolvendo, ou declarando extinta a punibilidade, tá? Mas é uma fase só. Agora, nos crimes do Tribunal do Júri, são duas fases. Primeiro é o juízo de admissibilidade da acusação. É a primeira fase. Segunda fase é a fase de julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Certo? Então, essa o procedimento do Tribunal do Júri. Já era assim, mas foi alterado em 2008 com a reformulação do processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri no Código de Processo Penal, certo? Então, o que acontece? Nesta fase, que é a primeira fase de admissibilidade da acusação, o juiz poderá, nos termos do artigo 413, pronunciar o réu. O que é pronunciar o réu? Quando o juiz verificar que há indícios de autoria e materialidade no crime doloso,
contra a vida, tentado ou consumado, ele vai pronunciar o réu, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. O que é pronunciar? É mandar o réu ser submetido à segunda fase. Qual que é a segunda fase? Julgamento pelo Conselho de Sentença, formado por 7 juízes que compõem o Conselho de Sentença, que vai julgar aquele crime doloso, tentado ou consumado e conexo contra a vida. Tá certo? Agora, o juiz, ao invés de pronunciar, ele poderia impronunciar, dizendo: o Ministério Público não provou a autoria ou indícios de autoria ou a materialidade. Então, eu estou julgando improcedente a denúncia. Isso seria impronunciar. O processo acabaria aí. O promotor pode recorrer. Nos termos do artigo 416, cabe da impronúncia à apelação. Tá? E se o juiz verificar que o sujeito agiu por uma manifesta causa excludente da ilicitude ou inexistência material do fato, o juiz poderia, então, absolver sumariamente. Então, tem nas hipóteses de absolvição sumária. O juiz poderia absolver sumariamente nessa primeira fase, quando for manifesta, por exemplo, uma causa excludente da ilicitude. O juiz absolve sumariamente. Dessa decisão caberia, então, o recurso de apelação nos termos do artigo 416. E por último, é o que interessa para me explicar para vocês agora, nesse inciso, é o artigo 419 do Código de Processo Penal. Isso significa o quê? Se o juiz que recebeu aquele crime de homicídio lá, que inicialmente o sujeito estava embriagado no trânsito, tal, é o dolo eventual, o juiz recebeu. Durante a instrução, durante aquela primeira fase, na audiência, na oitiva de testemunhas, após as alegações finais das partes, o juiz entende que aquilo não é um homicídio doloso. É um homicídio culposo. Não é homicídio doloso. Bom, se é homicídio culposo, o juiz da vara do júri é competente para julgar homicídio culposo? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai desclassificar de homicídio doloso para homicídio culposo. Nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele é competente para julgar homicídio culposo? Não. Então o que ele vai ter que fazer? Mandar para o juiz competente. Então, se é Ribeirão Preto, vamos imaginar que caiu na primeira vara do júri um homicídio doloso. Durante a instrução, o juiz entende que não é doloso, é culposo. Aí, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, ele vai desclassificar de homicídio doloso para homicídio culposo. Aí ele vai mandar o processo para um dos 5 juízes das varas singulares aqui de Ribeirão Preto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinta vara criminal. Então, ele vai desclassificar. É isso que diz o artigo aí. Então, se ele desclassificar, ele vai mandar para o juiz competente. Salvo-se de maior graduação. Nesse caso é quando, por exemplo, o juiz cometeu um crime junto com o diretor do cartório. Se lá no tribunal, o juiz tem prerrogativa de função, se o tribunal desclassificar, como ela é de maior graduação, ela permanecerá competente, porque ela é de maior graduação. Ah, mas por quê? Porque o foro de prerrogativa de função, nesse caso, né, ele vai atrair aí o crime conexo que foi praticado. Então, se um juiz e um diretor de cartório praticam um crime, compete ao Tribunal de Justiça julgá-lo. Se houver qualquer desclassificação lá, não vai remeter para outro juízo, porque é de maior graduação a autoridade competente para apreciar esse caso. É outra esfera de jurisdição, é o 2º grau de jurisdição. Tudo bem? Tá? E tem mais um parágrafo, foi o 72? Eu não acho que tem, né? Quem está me acompanhando aí, me auxiliando com a leitura. Eu acho que fala da desclassificação tem o terceiro, não é isso mesmo? Então tá, vamos lá.
Então vamos lá. O que eu falei para vocês já? Aí fala 410, mas não é porque houve alteração no processamento do Tribunal do Júri. Então, esse artigo 410 hoje equivale ao artigo 419, tá? Então, o artigo 410 aí equivale ao atual artigo 419 do Código de Processo Penal, tá? Então, se o juiz desclassificar na primeira fase, ele vai mandar para o juiz competente, ok? Todo mundo entendeu isso? Ok. Vamos lá. Agora, e se a desclassificação se der pelo júri no plenário de julgamento? Presta atenção. Agora nós já estamos na segunda fase. O réu está sendo julgado pelo júri. A tese da defesa é homicídio culposo. A tese da acusação que é homicídio doloso, por isso que está lá no júri, homicídio doloso. E aí o júri reconhece a tese da defesa, que é homicídio culposo. Nesse caso, o que vai acontecer? O juiz vai mandar para o juiz singular? Não. Nesse caso, o juiz presidente do tribunal do júri, da seção do tribunal do júri, ele será o competente para dar a sentença lá de homicídio culposo. É ele que vai julgar o homicídio culposo. Então, nesse caso, se a desclassificação se der em plenário de julgamento, na segunda fase de julgamento, quem vai ser o competente vai ser o quê? O juiz togado, o juiz presidente. É o juiz que preside, o juiz de direito que preside a sessão de julgamento. Agora, se a desclassificação for na primeira fase, aí ele vai mandar para quem? Para um juiz competente, um juiz singular, porque não é da competência do júri. Ah, mas se foi para a segunda fase, o júri que está julgando, se ele desclassificar de um crime que não é de sua competência, ou seja, um crime doloso, tentado ou consumado contra a vida, nesse caso a competência será de quem? Do juiz presidente. Vamos imaginar que uma tentativa de homicídio desclassifica para lesão corporal leve. Crime de menor potencial ofensivo. Ah, vai mandar para o juizado especial? Não. O próprio juiz presidente abre a palavra, o promotor oferece proposta de suspensão e acaba, encerra aí, o juiz homologa. Certo? Cabe ao juiz presidente, quando a desclassificação se der em plenário de julgamento pelo tribunal do júri. Tudo bem? Alguém não entendeu esses dois exemplos, essas duas passagens que eu coloquei para vocês? Deu para entender? Ok? Então tá, é importante. Então, esse tipo de coisa você já tem que saber já, porque senão vamos utilizar lá no processo 2. O que é pronúncia? Quando reconhece os indícios de autoria e materialidade no crime contra a vida, na primeira fase, o juiz manda o réu para a segunda fase. Qual que é a fase? Julgamento. Ah, ele pode recorrer da pronúncia? Pode, reze, recurso em sentido estrito. Transitou em julgado o recurso em sentido estrito, ou transitou em julgado a decisão de pronúncia, ele vai para a segunda fase. Qual a segunda fase? Julgamento pelo conselho de sentença, pelos 7 jurados. Certo? Ah, se é um crime de furto, tem isso? Não. Crime de furto, marca audiência una, alegações finais da parte, sentença. Acabou aí o primeiro grau de jurisdição. Já nos crimes de competência do júri, não. Tem essa questão. Então, o juiz pode pronunciar, mandar a júri, impronunciar, o processo morre aí, o promotor pode recorrer, o assistente pode recorrer de acusação, tá? Ele pode absolver sumariamente, salvo engano, os termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, e uma daquelas situações, inexistência material do fato, o fato não constitui infração penal, está provado uma causa que exclui de isenção de pena ou excludente da ilicitude. Certo? Nesse caso, o juiz absolve sumariamente, né? Nos termos do artigo 416, caberá apelação tanto da absolvição quanto da impronúncia. Agora, se ele desclassificar, aí nos termos do artigo 419, se for na primeira fase de julgamento, ele vai mandar para um juiz competente, um juiz singular. Se a desclassificação se der no plenário de julgamento, ou seja, desclassificou de um crime doloso tentado ou consumado contra a vida para um crime culposo, que não é de competência do tribunal do júri, aí a competência vai para quem? Para o juiz presidente. É ele que vai proferir a sentença
seja de um homicídio culposo ou qualquer desclassificação que saia da esfera de competência do tribunal do júri. Certo? Tudo bem? Então, creio que tenha conseguido explicar com maior clareza para vocês, na medida do possível, é lógico, essa passagem do Código de Processo Penal, que é importantíssimo. Tá bom? Então, vamos lá. Só comentando ainda, nós falamos da Justiça Militar também, que é uma competência pela natureza, né? Se o sujeito praticou um crime propriamente militar, ele vai responder nos termos da Justiça Militar. Se não me engano, está lá no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, né? Que define lá a Justiça Militar, que tem regramento próprio, tem o Código Penal Militar, tem o Código de Processo Penal Militar. E lá o julgamento é composto por auditorias militares, que é um juiz de direito, né? E tem o julgamento da disciplinar mesmo, que aí é um juízo misto entre o juiz togado e os juízes de farda, os coronéis que participam lá do julgamento. E o Tribunal de Justiça Militar também é um órgão misto, que é composto também por juízes togados, juízes de direito e também os juízes de farda. Certo? Tudo bem? E também outra coisa interessante que eu ia explicar para vocês é que a emenda 45 de 2004, que criou celeridade, duração razoável do processo, né? Então, foi interessante que esse dispositivo, ele criou a letra A do artigo 109, inciso 5º, salvo engano. Vamos lá. Gente, com a Constituição aí, vamos lá. Nós perdemos um tempinho, mas na verdade nós estamos perdendo, estamos ganhando. Vamos lá. Quem localiza aí para mim, salvo engano, o artigo 109, inciso 5º, letra A, que foi inserido pela emenda constitucional 45 de 2004, que é a reforma do judiciário, ocorrida em 2004, emenda constitucional 45. Quem localiza aí o inciso 5º, letra A, que é a federalização das causas que envolvem direitos humanos, quando você verificar que o Estado, né, por exemplo, que a competência da Justiça Estadual ela é residual. Tem competência, se tiver interesse da União, né, nos termos do artigo 109, inciso 4º, que compete aos juízes federais julgar. Aí tem a competência, todo que tiver interesse da União. Certo? Tiver interesse da União, a competência do juiz federal, da Justiça Federal. O resto é tudo residual. O que não tiver interesse da União é da competência da Justiça Estadual. Então, quando envolver grave violação de direitos humanos, que o Brasil descumpriu o Tratado de Direito Internacional, é possível que o Procurador-Geral da República pleiteie lá no STJ a federalização dessa competência, ou seja, que passe para a competência da Justiça Federal e não fique na Justiça Estadual. Então isso aí até a Associação de Magistrados entendeu que seria uma ofensa à garantia constitucional do juiz natural, mas está inserido aí na Constituição através de emenda constitucional, né, que é a federalização da investigação. No caso Marielle Franco, lá parece que na época acho que a procuradora tentou essa federalização. Não acompanhei muito a fundo esse caso não, mas salvo engano a Raquel Dott ela havia tentado trazer o inquérito lá da Marielle Franco, que foi morta, para a Justiça Federal, né? Isso é a federalização quando há grave violação de direitos humanos, que o Brasil é signatário, e o Estado não cumpre com a sua função, que é dar a correta jurisdição ao seu jurisdicionado. Certo? Então, isso é federalização das causas que envolvem direitos humanos. Isso ela é pleiteada pelo Procurador-Geral da República junto ao Superior Tribunal de Justiça. Tá? Quem localizou, então, o artigo 109, inciso 5º, letra A, que remete também ao parágrafo 5º. Letra A. Hã? Como? Então, quinto A, o que ele fala aí? Vamos lá.
É isso que eu falei. Então, o parágrafo 5º é isso, quando não houver realmente essa capacidade do Estado em prover a correta jurisdição, a eficaz jurisdição para reprimir essa grave violação de direitos humanos. Só para vocês conhecerem que existe isso, e isso foi trazido pela Emenda Constitucional 45, que foi a reforma do Judiciário. Tudo bem? Só para ficar registrado que eu falei sobre isso para vocês. Só isso que importa. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar agora também mais uma forma de fixação da competência, que é pela distribuição. Artigo 75 do Código de Processo Penal. Tá? Então o que é essa distribuição? Como funciona? Alguém já viu falar isso? Foi distribuído lá na televisão, foi distribuído uma ação penal para o juiz tal. Alguém já viu isso, com certeza, né? Então vamos exemplificar aqui em Ribeirão Preto. Vamos lá. Então, Ribeirão Preto, vamos começar pela justiça singular, juiz singular. Então, quantos juízes singulares nós temos? Vamos exemplificar. Da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta vara criminal. Certo? Então, ocorreu um furto. O delegado está investigando um furto que consumou aqui em Ribeirão Preto. Ele terminou o inquérito dele. Mandou para o judiciário. Esse inquérito, como que nós vamos saber? Ele tem que mandar para o juiz competente. Como eu sei qual que é o juiz competente? Se os 5 são competentes, os 5 juízes não são competentes para julgar o furto? Como eu sei, então, qual dos juízes será o competente? É feito o quê? Uma distribuição. O que é uma distribuição? Um sorteio aleatório pelo computador. Joga-se lá, o computador vai fazer um sorteio e, pum, caiu lá na terceira vara. Aí vai ter um número. Esse inquérito, então, será direcionado à terceira vara. O juiz abre vista para o MP do inquérito policial. O MP pode oferecer denúncia, requerer arquivamento, requerer a não persecução criminal, tá? Se o crime cuja pena sem violência ou grave ameaça a pena não ultrapassar 4 anos, ele pode requerer a não persecução nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal. 28A está suspenso por decisão do ministro Luiz Fux. Então, vocês entenderam essa questão? Importante aí da distribuição, tá? Pessoal, desculpa, hoje eu saí de madrugada, fiz uma viagem de 500 km, cheguei agora, estou bastante cansado, talvez não consiga dar a aula conforme faça necessário, tá? Mas peço vênia aí a todos, que na medida do possível eu vou tentando conduzir aqui, mas a gente que tem uma advocacia ativa no criminal, ou se fosse em outra área também, mas às vezes nós temos essa dificuldade de chegar extremamente cansado e ter que ministrar aulas, né? É lógico que a gente faz isso porque gosta, mas de repente é um descompasso, né, em gostar e a questão física mesmo do professor, não é nem a questão, o físico atrapalha o intelectual, não é verdade? Mas eu vou tentando aí, na maneira do possível, a gente caminhar aí no estudo de competência, tá? Porque hoje eu acordei bem de madrugada e já viajei 500 km, cheguei agora há pouco, tá? Então vocês me desculpem, peço vênia mais uma vez para a gente continuar. Às vezes e eu tenho uma enxaqueca terrível, dia sim, dia não, eu tenho dor de cabeça, isso também me atrapalha, né? Muito quando eu estou com essas crises, né? Às vezes até tem hora que eu perco o foco, eu demoro um pouquinho para voltar, mas isso eu estou acostumado já com um efeito colateral dessas drogas aí que envolvem esses remédios para enxaqueca, tá? Mas vamos lá, nós estamos falando da distribuição. Então, nesse caso, vai ter um cartório distribuidor. Então, Ribeirão Preto tem um cartório distribuidor, lá vai ter um diretor do cartório, vai ter um juiz competente que vai fiscalizar, que vai ser o corregedor ali do cartório distribuidor. É toda uma fiscalização, porque senão poderia haver uma manipulação, não é isso? Esse processo tem que ir para aquele juiz, porque o advogado que vai atuar conhece o juiz, o promotor e um direcionamento, então não pode. Então é sempre assim, no STJ, foi distribuído para o ministro tal,
porque é feita uma distribuição automática pelo computador. Tá? Então, nesse caso, fez o sorteio, caiu na terceira vara, o inquérito vai para a terceira vara, abre vista para o MP, que atua perante o ofício da terceira vara, ele vai oferecer denúncia, requerer o arquivamento ou requerer a não persecução criminal. Tá certo? Agora, tem um detalhe, se for do júri também, mesma coisa. Do júri nós temos 2 varas só do júri em Ribeirão. Então pode ser o da primeira, a juíza da primeira, ou a juíza da segunda vara do júri. Tem 2 só. É feito um sorteio também. No juiz, na localidade onde o juiz exerce jurisdição cumulativa, faz a distribuição também, mas só para efeito o quê? Para efeito técnico, né? Porque, independente do que acontecer, quem vai julgar vai ser aquele juiz, não vai ser outro. Só tem ele na comarca. Jurisdição cumulativa, não é? Então, mas tem que fazer a distribuição. Aí vai sair o número, vai sair o horário, vai sair a data, tudo lá certinho, tá? Mas faz a distribuição. Agora, o que deve ser observado, e isso é importante, vamos imaginar que nesse inquérito do furto, que eu avisei para vocês que o delegado está investigando, o delegado entrou com a representação, furto qualificado, né? Parágrafo 4º, artigo 155, porque se furto simples não caberia nem prisão preventiva. Furto qualificado, o delegado representou a necessidade da prisão preventiva antes de concluir o inquérito, para facilitar na investigação e tal, com fundamento no artigo 311, 312, 313, aí abriu vista para o MP falou e vai para o juiz, tá? Então, nesse caso, o juiz decretou prisão. Ah, mas qual juiz? Essa representação do delegado, ela já foi para o fórum. Já fez uma distribuição para ver o juiz que era competente para apreciar essa representação do delegado para decretar a prisão preventiva. Vamos imaginar que foi o delegado, o juiz da primeira vara, que decretou a prisão preventiva. Aí o delegado termina o inquérito. Quando ele termina o inquérito, vai fazer uma distribuição para ver qual que é o juiz competente? Não. Ah, por que não vai? Porque o juiz da primeira vara tornou-se o quê? Prevento. Artigo 83 do Código de Processo Penal. Então, nesse caso, o juiz da primeira vara tornou-se prevento. Ele é o juiz prevento para aplicar a jurisdição, porque ele tomou conhecimento praticando um ato anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Então ele se tornou prevento. Eu exemplifiquei uma representação de prisão preventiva, poderia ser uma representação de prisão temporária, poderia ser um pedido de interceptação telefônica, poderia ser um pedido de busca e apreensão. Tudo isso aí gera o quê? A prevenção do juízo. A mesma coisa, tem um processo em Ribeirão Preto, eu estou atuando nele, tal. Eu entro com habeas corpus lá no tribunal. Ah, caiu no ministro, aliás, caiu no desembargador tal da terceira Câmara Criminal, o habeas corpus. Ok. Quando for julgado, o sujeito for condenado, ou for absolvido, o promotor apelar, ou for condenado, a defesa apelar, vai chegar lá no tribunal, já vai ter uma Câmara e um desembargador prevento para analisar a apelação. Porque ele já praticou um ato sobre aquele processo que está em primeiro grau. Então ele se tornou o quê? Prevento. Isso é a prevenção, é a definição exata do artigo 83 do Código de Processo Penal, que é muito importante essa observância. Certo? Então a regra geral é fazer uma distribuição quando chega o inquérito. Distribui para ver. Agora, se foi o juiz da terceira vara que requisitou para o delegado instaurar o inquérito, o delegado instaura o inquérito, ele vai mandar um inquérito para quem depois? Quem que é o juiz prevento? Quem que requisitou a instauração de inquérito? Não foi o juiz da terceira? Então ele está prevento. O delegado vai investigar, conclui a investigação, ele manda para o juiz competente. Qual é o juiz competente? O juiz da terceira, pois foi ele que requisitou a instauração de inquérito policial. Certo? Mas só para vocês saberem que existe um sistema. Isso não é lá manualmente, não. Joga-se os dados lá no computador, os cadastros, dados das partes, data do fato e tal, do inquérito, cadastra tudo, aperta o botão lá, já sai a numeração e o juiz que caiu. Tá? Então não existe essa possibilidade de direcionamento, né? De forma nenhuma. Tá? Isso é observadas as regras, isso é fiscalizado pelo juiz
que responde pelo cartório, o diretor que responde pelo cartório e tem os funcionários que auxiliam nesse cartório, que é chamado cartório do distribuidor, certo? É diferente de protocolar, né? Protocolar pode ser já um processo existente que você está protocolando. Distribuição é isso, é para receber um número e saber qual o juiz competente para aplicar a jurisdição naquele caso concreto. E pode ocorrer essa prevenção nesses exemplos que eu acabei de justificar para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Já ouviu alguma coisa sobre isso? Quer comentar? Vamos lá, estou à disposição. Podem fazer perguntas à vontade. Falar alguma coisa? Tá? Então isso na prática depois, né? Hoje é tudo eletrônico, né? Então você entrou aqui, você já em poucos instantes chegou essa petição lá, é processada, você já sai o número, mas ela é processada, você já sabe quem que é o juiz competente. Se é um habeas corpus que você entra, em poucos instantes você tem a numeração dele já, mas depois você vai ver que ele vai ser distribuído. Ele vai ser processado lá no cartório distribuidor, aí o cartório distribuidor vai falar qual que é o desembargador e a turma que ele pertence, que vai apreciar o seu habeas corpus. Tá? Mas se já tiver tido um outro habeas corpus, um outro mandato de segurança que gerou a prevenção, naquela distribuição daquele habeas corpus, ele vai seguir lá para aquele desembargador de novo, porque ele já é o prevento para analisar tudo sobre aquela parte que está respondendo aquele processo, naquele número, naquela vara de primeiro grau. Será sempre aquele desembargador. Por isso que na Operação Lava Jato lá, né, era o Félix Fischer, né, que é o da Lava Jato, e no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, né, que responde lá pelos inquéritos da Lava Jato, Paraná, né, não sei se Rio de Janeiro é outro relator, não me recordo agora, São Paulo é outro relator, mas eu tenho certeza que de Curitiba é o ministro Fachin, certo? Alguém tem alguma pergunta aí? Ia fazer alguma pergunta? Pois não. Então, aqui quando você fala um advogado, você está falando no processo criminal. Então, no processo criminal é só uma queixa-crime. Se você entra com a queixa-crime e você desiste da queixa-crime, ocorre a perempção, que é causa extintiva da punibilidade, você estará impedido de promover novamente a ação penal, porque houve uma causa extintiva da punibilidade. Então, não tem outra situação. Ou você entra com a ação penal privada, caiu no juiz. Não quero saber dessa ação, eu não quero nem comparecer na audiência de conciliação, eu não quero saber, eu vou desistir. Eu posso desistir? Pode. Você pode abandonar, você pode perdoar, mas aí causa uma extinção da punibilidade. E essa extinção da punibilidade vai impedir que você busque novamente a tutela jurisdicional. Porque nós estamos falando de uma ação penal privada, onde vige o princípio da disponibilidade. Isso no começo da advocacia eu já cansei de fazer. Você entrava com um mandado de segurança, o juiz não dava liminar, você desistia daquele, tentava para ver se caía em outro juiz, então é isso que a gente fazia. Hoje as coisas mudaram bastante, né? Quando eu advoguei comecinho da carreira, eu advoguei uma época, por isso eu até gosto do processo administrativo. Foi a única área que eu advoguei, fora da área criminal, mas junto com a área criminal, foi o processo administrativo, o qual eu gosto bastante, tá bom? Então tá. Então falamos da distribuição, certo? Esta regrinha, isso aí na prática lá vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Isso é uma coisa absolutamente normal, você só vai seguir os passos. Processo eletrônico, você vai seguir os passos.
você vai chegar e você vai ver que caiu no juiz tal, na vara tal, ou na Câmara tal, ou em Brasília, caiu com o ministro tal. É assim que funciona. Todos eles têm um cartório distribuidor. E sempre observando a prevenção. Quando chega no cartório distribuidor, o sujeito faz uma pesquisa pelo nome da parte, pelo CPF. Ah, não, mas já tem um processo dessa pessoa aqui. Vamos ver se foi o mesmo processo originário, se é para esse mesmo relator. Você entendeu? Então, isso é tudo feito lá, uma pesquisa nesse sentido. Tá? Tudo bem? Então tá bom. Então vamos falar um pouco. Vamos falar agora um pouquinho Uns falam que não é bem forma de competência, de fixação da competência, mas a maioria entende que é assim, causa de fixação da competência, que é a continência, aliás, a conexão e a continência, que é o artigo 76, inciso 1, 2 e 3, e o artigo 77, 1 e 2 do Código de Processo Penal. Então, o que é essa competência pela conexão ou pela continência? Então, essas causas, ela tem as pessoas que cometem crimes conexos, né, para evitar decisões contraditórias, economia processual e facilitação na obtenção da prova, a conexão e a continência importarão em unidade de processo e unidade de julgamento. Então vai ter um processo só e não vários processos. Por quê? Fundamento: economia processual, o Estado vai economizar. Vamos imaginar só uma continência, só para vocês entenderem, né? O sujeito com uma conduta, ele pratica 10 infrações. Com uma conduta, ele matou 10 pessoas, deu um tiro de fuzil. Pum, saiu. O sujeito estava lá aglomerado, matou 10 com uma bala, um projétil só. Uma só conduta, ele praticou vários crimes. Será que cada um vai ter um processo ou ele responderia por um processo só? Um processo só. Por quê? Facilitação na obtenção da prova, segurança jurídica para evitar decisões contraditórias, né? Facilidade na obtenção da prova e economia processual. Esses são os fundamentos que autorizam a conexão e a continência, com estes fundamentos que eu acabei de passar para vocês, certo? Então vamos ver a conexão, que é o artigo 76, e nós vamos falar do artigo 76, inciso 1. Então, quando eu falo o artigo 76, inciso 1, eu estou falando de conexão intersubjetiva por simultaneidade. Presta atenção. Não precisa anotar que vai estar gravado. Primeira parte do artigo 76, inciso 1. Primeira parte. E nós vamos ler daqui a pouco. Isso chama-se o quê? Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Eu vou exemplificar. Não há liame subjetivo entre as partes. Não há liame subjetivo. Exemplo: jogo Palmeiras e Corinthians. Exemplo doutrinário clássico. Jogo Palmeiras e Corinthians, 0-0. Aos 48 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, decisão do Campeonato Paulista, o Palmeiras fez um gol aos 48 minutos. E aí, o que aconteceu? Quebra no estádio todo. Pergunto a vocês: crime de dano, aquela bagunça toda, não há liame subjetivo, sujeitos cometendo esses comportamentos, várias condutas. A pergunta: vai ter um processo só ou terão vários processos? Processo só. Quem pode ler a primeira parte, então, do artigo 76, para a gente verificar e guardar esse exemplo? 76, primeira parte do Código, inciso 1 do Código de Processo Penal.
Por gentileza, quem está com o código aí, pedir a colaboração. Tá, ó, peraí, esquece aí. Por várias pessoas reunidas. Então, esse exemplo que eu dei, não há liame subjetivo. Então, começou aquelas pessoas ali, por várias pessoas, quebrando tudo o estádio, quebrando, praticando aquele monte de crime, e agredindo, e quebrando. Nesse caso, eu pergunto a vocês, vai ter um processo só ou vários processos? Um processo só, porque há uma conexão intersubjetiva por simultaneidade, sem liame subjetivo entre as partes. Sem liame subjetivo. Agora é diferente. Agora vamos para a segunda parte do artigo 76, inciso 1º. Depois, ao mesmo tempo, lugar, ou em, completa aí, ou em Tá, para aí no concurso. Por várias pessoas em concurso, ainda que diverso tempo e lugar. Aí há o liame subjetivo entre as partes. Concurso de pessoas. Artigo 29 do Código Penal. É chamado de conexão intersubjetiva por concurso, né? Concurso, há um liame subjetivo entre essas pessoas. Exemplo, uma organização criminosa que pratica, por exemplo, um sequestro. Não há um liame subjetivo entre essas pessoas? Então, a organização criminosa que estão praticando sequestro de pessoas. Nesse caso, nós teremos, aliás, um único processo. Isso chama-se o quê? Conexão intersubjetiva por concurso. Há um liame subjetivo entre eles. Há uma estabilidade permanente nessa organização criminosa que praticam esses sequestros. Então, nós teremos um único processo para evitar decisões contraditórias, facilidade na obtenção da prova e economia processual. Certo? Então, a segunda parte do inciso 1 do artigo 76. Então, vamos falar agora a terceira e última parte do artigo 1º do artigo 76. Vamos lá. Depois de concurso por tempo, lugar ou... Então, por várias pessoas, uma contra as outras. Então, aqui exemplo. 2 grupos devidamente identificados resolvem se degladiar, cometer crimes. Então, nesse caso, será que vai ter 2 processos? 2 grupos rivais que vão se encontrar para degladiar ali? Não, vai ter um processo só. Isso é conexão. Isso é conexão, tá? Intersubjetiva por reciprocidade. Então, essa última parte do inciso 1º, última parte do artigo 76, é chamado de conexão intersubjetiva por reciprocidade. O exemplo doutrinário é esse: 2 grupos rivais, 2 gangues, devidamente identificadas, se degladiaram entre si. Nesse caso, vai ter um processo só, justamente para evitar decisões contraditórias, facilidade na obtenção da prova e economia processual. Certo? Tudo bem? Então, vamos falar agora o inciso 2º, que é a conexão lógica ou material. Conexão lógica ou material, que ela pode se dividir em teleológica, objetiva teleológica e objetiva consequencial. Então, vamos ler a primeira parte. Pode ler, por gentileza, a primeira parte do inciso 2º do artigo 76.
Então tá, facilitar ou ocultar as outras. Então, o sujeito é traficante ali no bairro e tem o vigia ali de moto ali que passa ali no bairro. Eu vou matar esse vigia porque ele está atrapalhando o meu tráfico de drogas. Ou eu vou matar uma testemunha que presenciou eu praticando um crime de incêndio. A única testemunha que viu eu incendiando a empresa. Eu vou e mato essa testemunha. Nesse caso, há uma conexão teleológica, objetiva teleológica, chamada de teleológica objetiva? Sim. Ou o traficante que mata o vigia, o guardinha lá do bairro, para ele poder fazer o tráfico tranquilamente. Então ele está cometendo essa infração para facilitar a prática de outras infrações, ou para ocultar. Seria o exemplo que eu disse, que ele vai, uma testemunha do incêndio criminoso, ele vai e mata a testemunha. Certo? Então isso é conexão material, também, né, conhecida como teleológica, objetiva teleológica, né? Lógica ou material, mas nesse primeiro exemplo ela é objetiva teleológica, certo? E por último nós temos então a conexão consequencial. Qual que é a última parte? Aí pode fazer a leitura. Impunidade ou vantagem? A impunidade nós até falamos, desse exemplo aí do sujeito que matou a testemunha lá do incêndio. Impunidade, ele quer a impunidade. Ou a vantagem, por exemplo, eu pratico, utilizando um RG falsificado, vários crimes de estelionato. Né? Então eu vou responder por 2 crimes, porque o RG é falsificado. Então o crime de estelionato vai estar conexo com o crime de falsidade, porque eu falsifiquei o RG, diferentemente de eu falsificar um cheque. Aí eu respondo só pelo estelionato, não respondo pelo cheque, pela falsificação. Por quê? O falso se exauriu no estelionato. Agora, no RG, eu falsifico um RG, eu saio dando golpe na cidade inteira. Então o falso não exauriu no estelionato, portanto, eu responderia por 2 práticas criminosas: crime contra o patrimônio e crime contra a fé pública em conexão. Aí nós chamamos essa conexão de conexão objetiva consequencial. Estou fazendo assim uma divisão doutrinária padrão para vocês, tá? Você pode até encontrar talvez outras falas de divisão de conexão, mas essa é uma divisão padrão que os doutrinadores citam e eu estou colocando aqui para vocês, tá bom? E por último, então, que é o inciso 3º, nós temos a conexão probatória ou instrumental. Então, o inciso 3º do artigo 76, ele é conhecido como conexão probatória ou instrumental. Vamos fazer a leitura e eu explico na sequência. Por gentileza, aí, meu auxiliar da leitura, aí, vamos lá. Olha que interessante. Aqui nós temos um exemplo de crime principal e acessório. Qual que é o exemplo de crime principal e acessório? Se não tem o principal, não tem o acessório. O que eles querem fazer agora é um exemplo, é o crime de lavagem de dinheiro. Eles querem considerar ele autônomo. Não precisa ter um crime antecedente. Por quê? Se você não tem o crime antecedente, você não tem o crime de lavagem de dinheiro. Então seria um exemplo, mas agora eles querem autonomia. Até tem quem sustente isso. O crime de lavar dinheiro é autônomo, ele independe de crime antecedente. E existe uma corrente nesse sentido para provar urgentemente essa tipificação de lavagem de dinheiro de forma autônoma. Mas por enquanto ela é acessória, porque se não tiver crime antecedente, não tem um crime de lavagem de dinheiro. Mas eu vou dar um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Sem o crime de receptação do artigo 180, aliás, sem um crime antecedente, eu posso falar em crime de receptação?
Essa é a conexão probatória ou instrumental. Quer dizer, ninguém pode ser condenado pelo crime de receptação se não tiver um crime antecedente. Ah, mas a pessoa precisa ser condenada lá e furtou, por exemplo. Furtou um veículo e eu adquiri o veículo sabendo que ele era produto de furto. Se provar que existiu um furto, pode até não localizar o objeto, que é o carro, mas se provar que houve o furto e eu que adquiri o veículo, tá? Eu responderia por receptação e o sujeito responderia pelo crime de furto. Teria um processo só ou dois processos? Um processo só. Por quê? Se ficar provado que não houve o furto, eu posso responder por receptação? Se ficar provado que não houve furto, eu posso responder por receptação? Não, lógico que não. Então é um crime principal e acessório. Né? Nesse caso, para que tenha o acessório, que é a receptação, eu tenho que ter o principal, crime antecedente. Pode ser crime contra o patrimônio, crime contra a administração da justiça, pode ser crime contra a administração pública, pode ser o que for. Mas é necessário que tenha um crime antecedente para que eu possa responder por esse crime acessório, que é o crime de receptação. Então essa é a conexão probatória ou instrumental disciplinada no artigo 76, inciso 3º do Código de Processo Penal. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, o espírito da coisa é o quê? Que tenha um único processo, né? Que tenha um único processo para evitar justamente decisões contraditórias. Imagina, ser condenado na receptação e o sujeito é absolvido porque ficou provado que o furto não existiu. Olha que absurdo, olha que contradição. Então a conexão existe justamente é isso, para evitar essa contradição. Para evitar a contradição, para ter um processo só. Por quê? Se não ficar provado o furto, o sujeito tem que ser absolvido da receptação. Certo? Não precisa recuperar o objeto do furto, nada disso, mas tem que provar que o furto existiu. Ah, eu comprei uma carga roubada. Ah, não recuperou a carga roubada, mas ficou provado que eu comprei e tal, tava lá, mas olha, não recuperou, mas provou que houve o furto. Não identificou nem quem foi o autor do furto. Olha que interessante. Não identificou quem foi o autor do furto, mas provou que houve um furto. A empresa foi lá, fez o boletim de ocorrência, ó, o caminhão foi furtado, nós não sabemos quem furtou, mas encontramos a mercadoria na loja do fulano de tal. Ele pode responder por receptação? Pode, ainda que não tenha identificado quem foi o autor do furto. Mas está provado que o furto existiu? Sim, então ele pode responder por receptação. Agora, se ficar provado que o furto não existiu, como que a pessoa responderia por receptação? De forma alguma. Certo? Conexão probatória ou instrumental. Certo? Tudo bem? Deu para ter uma noção sobre conexão? Pois não. Sim. Sim. Sim, sim, vai aditar a denúncia, o sujeito vai ser intimado para apresentar a defesa preliminar, ele vai começar tudo do zero, dando ampla defesa, contraditório, tudo. Ou simplesmente ele pode oferecer uma denúncia separada. Depende o estágio que vai estar. Por exemplo, se já estiver nas alegações finais e ele descobre que realmente foi identificado o autor do furto, chegou uma câmera de segurança que identificou o autor do furto, já está em alegações finais, ele vai pedir para conversar em diligência para ele oferecer a denúncia? Para ele aditar a denúncia? Não, não é lógico. O que ele vai fazer? Ele vai oferecer uma nova denúncia contra o sujeito lá pelo crime de furto. Certo? Tranquilamente. Tudo bem? Sim, vai ser o mesmo juiz. Mesmo juiz. Só que aí depende do estado que uma tiver, pode ser consequência.
Por exemplo, o juiz condenou o receptador. Aí vem e prova que não, está enganado aqui, esse furto nunca existiu. A empresa foi, a mercadoria foi, não era essa aí, foi encontrada em outro local, então não houve furto. Obrigatoriamente o tribunal tem que absolver o receptador. Se não absolveu, já condenou, revisão criminal para modificar o trânsito julgado. Tá? Tudo bem?